quero um monólogo, hein, gente? Por favor, vamos fazer trocas. Vamos lá. Boa noite, né? Novamente. Vamos aí. A última aula, gente, do nosso turno de BR. Convidada aí, Daiane, passa rápido demais, né, Dai? Se apresenta aí para as meninas. A aula vai ficar disponível aqui no YouTube. Vocês podem compartilhar com todo mundo. Show. Meninas, boa noite. Daiane Tavares está falando aqui. Eu trabalho com marketing B2B já há uns 14 anos, mais ou menos. E aí, qual que é a minha contribuição aqui para vocês, né? É basicamente a gente conseguir melhorar questões mais teóricas, o que é de fato um ABM, que é uma palavra, um nome que está tão em alta aí, né? Aí eu queria saber aqui de vocês, se vocês já ouviram falar, já pesquisaram, só levantar a mãozinha, sabe? Aquela mãozinha aqui do Google Meet, só para isso, só para a gente, para ter noção de quem já está mais familiarizada com o termo. E aqui a minha apresentação, ela não vai ser em PowerPoint, ela vai ser um desenho, né, um programa de ilustração, Miro, que acho que fica um pouco mais dinâmico. E aí eu vou compartilhar a tela, possivelmente eu não vou conseguir ver vocês, mas, por favor, quando vocês tiverem dúvidas e quiserem falar, fiquem à vontade em dar um oi, que aí eu escuto, ou então a Paula, quando vê aí alguém levantando a mão, ela me apoia, pode ser? Combinado. Então, beleza. Vou compartilhar minha tela aqui. Para começar, o que eu queria... Deixa eu tirar esse WhatsApp. Para começar, você fala para a gente que é o Miro, que todo mundo viu você falando ali, ficou curiosa. Então, uma coisa que eu acho muito bacana hoje de usar para essa parte de compartilhamento de arquivos, de material, é esse sisteminha aqui, Miro. Ele é gratuito, tá? Tem a versão paga, óbvio, mas aí vocês não precisam se atentar a isso no primeiro momento. O que acontece? Ele é como se fosse um bloco de anotações de desenhos, tá vendo? Ó? Consigo digitar aqui o que eu quero, consigo colocar elemento com cor, mudar, consigo colocar figura, desenhos. E aí, isso para a gente criar croquis, etapas de projetos, é bem legal. E aí fica muito mais fácil, porque se eu precisar fazer qualquer tipo de alteração aqui, ó, eu venho e altero rapidinho. Uma outra funcionalidade dele, que também é legal, é que se eu quisesse que vocês fizessem uma contribuição comigo aqui, vamos supor o seguinte, eu começar a fazer montar mesmo, né, um croquis de uma ideia. Aí a gente vai montar uma estratégia de ABM, por exemplo. Aí eu coloco aqui, ó, vou escolher um post-it e vou colocar, quais os canais de aquisição que a gente tem que trabalhar. Aí eu vou digitar aqui, certo? E aí eu consigo, vocês instalando a extensão do Miro própria para o Meeting, vocês vão conseguir olhar, fazer as parte dessa mesma tela que eu aqui, e aí vamos supor que a Paula coloque lá outro post-it. Eu vou contribuir com, sei lá, que bonitinho. Branding. Todo mundo colocando post-it. Porque fica uma ferramenta de colaboração digital. Nossa. Que ela é full time. E aí, o que aconteceria? Nós iríamos trabalhar como se tivesse uma lousa na nossa frente, cada um ia botar o post-it que a gente queria, ou o texto que a gente queria, e as nossas fotinhas iam continuar aqui do lado direito, na tela, ou seja, a gente ia criar o mesmo material, como se estivéssemos numa mesma sala física, e as nossas fotinhas do lado esquerdo da tela, e a gente vendo as nossas reações. Então, isso para uma reunião de briefing, de branding, de elaboração de projeto, etapas, é muito legal, porque é muito interativo, é justamente para que todo mundo consiga colaborar de maneira instantânea. Show, hein? É muito bacana. Eu ia pedir para vocês instalarem aí, porque depois a gente ia fazer uma brincadeira no final, mas aí eu cheguei tarde, a gente perdeu que eu estava em São Paulo, peguei trânsito. Mas vamos... Teremos mais oportunidades. Exato. Então, assim, só para a gente voltar ao tema principal, tem muita gente usando esse termo de ABM
como um REC extraordinário, como uma estratégia arrasadora, matadora para fazer grandes fechamentos de contratos, etc, etc. O termo, basicamente, ele vem do nome em inglês, que é Account-Based Marketing, mas a gente já pode ficar falando no termo abrasileirado mesmo, que é o que, basicamente, isso daqui? É quando a gente faz um marketing, a gente cria uma estratégia baseada em contas específicas, tá? Então, eu costumo dizer que quando a gente faz um inbound, vocês já devem estar um pouco familiarizados com isso. O inbound é quando eu crio material, crio conteúdo de maneira um pouco ampla, e aí eu jogo para o mercado, né? Então, assim, vem caindo os leads no meu funil, e aí, a partir disso, eu começo a qualificar, eu começo a filtrar, para ver se, de fato, essa galera tem potencial de ser um cliente meu ou não. E quando a gente fala de ABM, a gente faz o trabalho contrário. A gente faz o quê? Nós escolhemos a empresa que a gente quer impactar, que a gente quer que eles sejam impactados pelos nossos anúncios, pelos nossos materiais. Por que isso? Porque a gente faz um trabalho de quê? De fazer um estudo de quem é o cliente que tem melhor potencial de comprar de mim. A gente faz um estudo do porte que essa empresa deveria ter para ela ter condições de contratar o meu trabalho, o perfil de equipe que ela tem que ter para que o meu trabalho, o meu projeto, ele seja, de fato, compreensível lá dentro da empresa, e aí, obviamente, eu consiga trabalhar ele de uma maneira mais fluida, sem muitos atritos, né? Porque o que acontece? O ABM, ele é basicamente usado para essas 6 finalidades. Que é o quê? Poxa, eu quero lançar um produto novo, e aí a empresa vai lá e monta um squad. Squad é uma equipe, geralmente mais enxuta, focada exclusivamente em ABM, que é para lançar esse produto novo, até para fazer uma validação de mercado ou não, para participar de uma concorrência. Muitas empresas que são, por exemplo, agências de publicidade de grande porte, elas participam de muita concorrência de grandes contas, ou então até mesmo empresas credenciadas que fazem concorrência para trabalhar para empresas do governo, Sebrae e tantas outras. Ou então, a empresa cria um projeto, um squad de ABM, porque ela quer simplesmente ganhar espaço num setor. E, obviamente, vamos imaginar que ela quer ganhar mercado numa área que ela não tem tanta expertise, não tem tanto cliente, não tem tanta fama, digamos assim. E aí ela vai criar um trabalho para que aquele setor reconheça essa empresa como importante, né, como relevante e confiante de fato para que eles possam oferecer o serviço deles para as empresas do segmento que está sendo almejado. E aí, também, a gente trabalha com a possibilidade de upsell. Eu não coloquei aqui, mas é muito válido quando a empresa, o cliente já está na casa, e aí eles precisam, né, criar experiências ali para que o cliente se mova, para que eles consigam aumentar o ticket médio de venda, e aí fazer com que o cliente não fique muito tempo estagnado com o mesmo padrão de faturamento. Então, esse desenho aqui é basicamente isso. A gente vai lá e pesca as empresas que eu quero escolher, diante de todo o estudo de ICP, que vocês já devem ter percebido ao longo do treinamento, o porte dessas empresas, e aí eu defino essas contas. Vamos imaginar que a gente quer trabalhar com startups da área de finanças. E aí eu já escolhi essas empresas e coloquei aqui num ambiente, e aí basicamente para a gente trabalhar bem tem que ter um CRM, porque a partir disso, da coleta das informações dessas empresas, desse mapeamento que eu vou conseguir juntar informação, criar inteligência
para criar boas ações para impactá-las com mais eficácia, certo? Compreenderam? Tem alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Então, beleza. E aí, para a gente dar o início, o que a gente faz? Depois que a gente fez essa seleção dessas contas, os elementos principais para a gente dar um start, basicamente a gente tem que definir claramente a ação que a gente quer, igual eu falei lá. Poxa, eu quero ganhar mercado, eu quero ganhar mais abrangência no setor, ok, beleza, isso é de uma maneira muito mais macro. Agora, um objetivo, ele é uma ação um pouco mais clara e mensurável. Então, vamos dizer o seguinte, poxa, eu já sei que eu quero ganhar abrangência num setor, então qual que é o meu primeiro objetivo? Poxa, eu preciso marcar uma reunião, é esse o meu objetivo principal. Ou então, eu preciso conversar, encontrar o CEO da empresa que eu defini como alvo num evento. Ou, melhor ainda, eu preciso aumentar X%, 10% do meu share, porque aí eu estou falando de algo bem mensurável no período de 6 meses, 1 ano. Então, o objetivo é algo que precisa ser mais claro, ter tempo para ser realizado, porque aí a gente consegue mensurar depois com calma. O que a gente precisa trabalhar bem? Dessas contas-alvo que a gente definiu, a gente vai também trabalhar as informações e enriquecer as informações dos indivíduos que a gente busca para ter esses pontos de contato com esses clientes, tá? Então, o que acontece? Vocês já entenderam que vocês recebem uma lista e vocês precisam enriquecê-las para que lá na frente vocês consigam agendar reunião, agendar qualquer tipo de ação com esses clientes. Aqui, a gente já está falando de um grupo de pessoas maior, que não é apenas só o CEO. Aí, na estratégia, a gente vai definir quem são os influenciadores, por exemplo, coordenador da área, o diretor da área, o diretor financeiro, o diretor de TI, dependendo do produto que vocês vão trabalhar. Quais todas essas pessoas que a gente precisa ter informação enriquecida para conseguir compreender todo o fluxograma dessa empresa, e aí, a partir dessas análises, entender os perfis dessa galera, é o que vai ajudar a equipe de marketing a criar ações mais direcionadas. E aí, também, isso vai auxiliar a equipe de marketing a criar a oferta, que é, digamos que, a parte mais encantadora do processo. A oferta, a gente entende que, muitas das vezes, as pessoas pensam que a oferta é falar, eu sou da empresa XPTO Tecnologia, eu vendo segurança de informação. Isso não é oferta. Oferta e proposta de valor, a gente tem que contribuir com que o cliente perceba que, com a nossa solução, que é uma coisa palpável, que é uma coisa real, que ele vai agregar muito mais no negócio dele, ou então deixar de perder, seja perder segurança, seja perder mercado, porque se ele está caindo, se ele está fraco, obviamente o concorrente dele está conseguindo o mercado dele. Então, a proposta de valor é que a equipe do marketing vai criar uma maneira de envelopar o que eles vendem de uma maneira mais sedutora, mais encantadora, para que a gente saia da briga de preço, porque uma garrafa de água vendida na rua por um camelão é um preço, uma garrafa de água vendida num atacadista é outro, numa lanchonete é outro, no aeroporto é outro. Por quê? A mesma garrafa, mas porque eles envelopam a comunicação de uma maneira que as pessoas compreendem que, poxa, tem todo um trabalho que justifique o valor a ser cobrado, entendeu? E aí isso ajuda nessa outra parte aqui, que é a compreensão do público. Porque aí eles conseguem ter uma percepção
e fazer, né, as ligações neurais, digamos assim, do que de fato vocês conseguem entregar para que eles possam olhar para vocês e falar, poxa, realmente tem alguma coisa diferente aqui. E aí, basicamente, a gente precisa dos recursos para isso, né? Quando a gente fala de um squad de ABM, a gente precisa entender que, além das outras metodologias de aquisição de cliente, a gente precisa ter outros diferenciados só para esse squad, porque é muito baseado em testes, né? Em validações mais rápidas, e a gente precisa de muita ferramenta e tecnologia para mensurar todas as ações, porque senão a gente começa a não mostrar valor para a empresa de marketing, a equipe de marketing da empresa, porque são N canais de aquisição que eles têm. E como a BM é uma coisa que é para vendas complexas, para vendas com demora, né, de fechamento de contrato, então são muitas variáveis que faz com que se a gente não conseguir mensurar corretamente, aí a gente não consegue mostrar valor para a empresa nem para a equipe de marketing. E definir muito bem os canais disponíveis que a gente vai realizar essas jogadas. Eu falei jogada porque no ABM a gente tem muito a utilização do termo play. Ah, eu fiz uma play de ABM. Quando vocês escutarem esse termo, é porque play é basicamente uma ação, ou é uma tática, ou é uma ativação de cliente, que aí a gente, por usar esse termo play, eu usei essa palavra jogada aqui para ficar um pouco mais didático. E aí, o que... A gente pode falar que seria também ali no nosso fluxo de cadência, seria o touch point. Isso. Isso, né? Que esse termo a gente já usou aqui com elas. E quantos touch points você faz até desistir do lead? Então, são quantas atividades, algo assim, né? Exato. E aí, no final, a gente até vai falar alguma coisa de termos, né? Porque o mercado, ele fala termos que, assim, a gente pode, no nosso dia a dia, abrasileirar ele. Mas a gente, tendo familiaridade, é muito bom, porque quando a gente for falar com alguém de fora, né, do nosso contexto ali, a gente tá mostrando empoderamento e a gente consegue ter um pouco mais de credibilidade, né? Mas, assim, uma coisa legal também, gente, é que esses squads de ABM, ele só vai funcionar se, de fato, equipe de marketing e vendas conseguir trabalhar juntas. E por que eu falo disso? Eu acho que vocês já devem ver essa conversa, essa discussão em vários lugares, porque realmente, se a equipe de marketing fica focada apenas em fazer geração de lead de uma maneira em ferramentas diferenciadas, e aí o lead chega para ela, aí ela manda para o vendedor, e dali para frente o vendedor não passa nenhum tipo de informação, não alimenta CRM, e não tem essa troca de evolução desses contatos, de evolução dessas negociações, realmente se perde. Por quê? Porque o X da questão mesmo no ABM é o seguinte, quando o lead cai ali para o vendedor, e aí o vendedor ele vai informando a equipe de marketing através da alimentação de informações no CRM, por exemplo, eu fui um lead, tive contato com a Daiane no dia tal, ela se interessou muito pela solução, porém ela já sinalizou que a liderança dela não está disponibilizando verba no primeiro trimestre, só no segundo trimestre que a gente poderia voltar a conversar. Esse tipo de enriquecimento de informação para na equipe, da equipe de vendas é crucial para que a galera do marketing pega lá esses dados e fala assim, poxa, então tá bom. Se a Daiane pegou e falou que só no segundo semestre ela consegue fazer algum tipo de negociação com a gente, então eles já começam a criar abordagens muito mais direcionadas para se relacionar com esses integrantes dessa empresa que a Daiane participa, integrantes da conta, e criar umas campanhas que são exclusivas para elas, entendeu?
Por quê? Porque aí, no trimestre que eles sabem que eu já tenho propensão, já estou mais fácil de negociar com eles, eles vão começar a me mandar, não uma mensagem genérica. Oi, Daiane, tudo bem? Lembra de mim? Ah, falamos há tanto tempo, vamos voltar a falar? Não. Eles vão falar, vão criar umas ações, seja no touch point que é ponto de contato, seja no LinkedIn, seja no e-mail ou por telefone, já de uma maneira muito mais direta. Por exemplo, poxa, se eu sei que nesse segundo semestre o meu mercado teve alta de 50% e a Daiane disse que poderia voltar a negociar no segundo semestre, a equipe de marketing vai criar um material bem robusto para que eu envie para a Daiane uma comunicação, uma ação que pode ser tanto paga através de anúncio, quanto também orgânica, tá? Mas que ela vai falar para mim que eu estou no momento correto, que o meu mercado está propício para anunciar e que a minha equipe de marketing oferece uma vantagem extremamente irresistível para essa pessoa. Então, com isso, a gente consegue melhorar as abordagens e, basicamente, estreitar as relações com esses integrantes dessas contas, porque a função principal é o quê? É que a gente a gente esquente muito melhor esse lead, para que eles de fato fiquem qualificados, para que eles consigam avançar melhor no funil de vendas. Entenderam? E quando a gente fala, né, Dai, sobre essas ações com marketing, por isso que a gente coloca, na minha opinião, por isso que é colocado uma ação de ABM só para grandes contas. Sim. Porque para viabilizar tudo isso, você tem que ter um departamento de marketing, ter verba, você não vai gastar bala de canhão com um cliente pequeno que por telefone mesmo você faria um agendamento, né? Exatamente. Existem muitas empresas que definem valor mínimo, né, de ticket médio para que uma operação de ABM funcione. O que a gente entende de estrutura que a gente precisa? Primeiro, a gente definiu o nosso ICP, aí a gente vai colocar o quê? Qual a estrutura que essa empresa vai ter? Se a gente define que é uma empresa que fatura acima de 10 milhões por ano, por exemplo, obviamente, ela tem potencial para pagar, vamos imaginar aí que um valor de 10 mil reais mês, certo? Porque se a gente pensar que não é regra, mas deveria, que todas as empresas deveriam destinar 3% do faturamento deles em marketing, a princípio ela teria condições suficientes para pagar um valor mensal desse tipo, certo? Então, não é isso que acontece. Tem, às vezes, muitas empresas que faturam pra caramba e investem muito pouco. Mas se a gente subir o sarrafo da estrutura mínima que a empresa tem que ter para que a gente aplique essa estratégia, a gente já diminui esse risco, entende, Paulo? Porque aí a gente vai entender como é que funciona o processo de vendas deles, se é um processo, poxa, se é uma empresa que trabalha só com licitação, e eu sei que só no segundo semestre eles começam a definir fornecedores para que no ano seguinte eles definem, né, os novos contratos, então eu já sei aí que eu tenho que ter bala na agulha para trabalhar 6 meses, até um ano, para tentar fechar um contrato. Poxa, eu vou destinar ferramental, vou destinar tempo, vou destinar equipe por um ano, por exemplo, para fechar um contrato que tem que me dar, no mínimo, 10 mil reais por mês de pagamento, que aí finaliza um ticket de 100 mil reais, 120 mil reais no ano, minimamente. Menos que isso, aí eu acho que ainda é pouco, sabe? Porque é uma coisa que é um processo longo, demorado. Mas se você conseguir um ticket médio de 10 mil reais, ainda assim vale. Imagina que você consiga fechar 2, 3 empresas com esse ticket de 10
R$ 1.000, aí você já aumenta para 20, 30 mil no mês. Então, ainda assim, é válido, desde que tenha esse pipeline aí bem desenhado e não seja aquela coisa de desespero, sabe? Aquela empresa que começa hoje e daqui 3 meses quer ter um contrato de R$ 1 milhão. Entendeu? Então, aí, quando você definir a estrutura mínima da empresa, aí você consegue entender se ela tem, de fato, condições de pagar para você o valor que você precisa. 10, 20, 50 mil reais mês, 100 mil reais mês, entendeu? Eu acho legal essa conta, Dai, para as meninas que estão fazendo entrevista ou que estão aí vendo esse movimento de implementação de ABM nas empresas que vocês trabalham, né? Numa entrevista é legal perguntar se já existe uma estrutura, se o marketing está alinhado, ou se ele vai, olha, contratei uma SDR que sabe fazer ABM, vai jogar tudo nas suas costas, não vai ter integração com nenhuma área, você que se vire para fazer. Então, acho que são perguntas bem pertinentes para elas fazerem numa entrevista, né, Dai? Sim, sim, porque assim, se vocês observarem, todo mundo está querendo contratar a gente para fazer BM, né? O pessoal acha que você mandar conexão no LinkedIn, fazer algum tipo de abordagem lá já é ABM. E aí estão querendo, de certa forma, desvalorizar um pouco esse trabalho. Então, se vocês tiverem todo esse contexto, dessa parte um pouco mais teórica que a gente está falando, ajuda muito a vocês a não caírem muito em roubada, entendeu? Porque, primeiro, se ele não sabe nem o perfil da empresa que ele está procurando para ser cliente, se ela tem condições de pagar um ticket maior, obviamente já vai ser um tiro no pé. Então, todos esses questionamentos é válido vocês entenderem para que vocês consigam auxiliar. E qual que é a mensagem principal, assim, dessa nossa conversa, tá? Quando a gente fala aqui, assim, poxa, qual que é a equipe necessária para fazer uma estratégia de ABM funcionar bem? Primeiro que vocês têm que ter o BDR, né, que muitas já são, ou já conhecem, tem que ter o SDR, aí tem que ter equipe de redator, tem que ter design, tem que ter um analista de ads, de social media também, tem que ter um gerente de projeto, que é o principal, porque é esse gerente de projeto que vai fazer com que as informações de vendas, as informações de equipe de marketing se centralizem, fiquem juntas ali de uma maneira que vocês consigam ter uma informação centralizada e não se perca no processo. Equipe também de desenvolvimento, né, dependendo do caso, para fazer todas os pontos de contato que esse cliente precisa, né? Páginas de captura, ou então até mesmo fazer integração com canais, com redes sociais, para integrar com site, sistema de atendimento via WhatsApp, com CRM e a equipe de atendimento de modo geral, né? E aí, assim, o SDR, de fato, como que ele vai ajudar nessa operação? Basicamente, com esse enriquecimento do CRM, e sabe o que é mais importante, gente? Que é o seguinte, enriquecer com informação de e-mail, com informação de telefone, e nome, etc, etc, etc. Isso, hoje, muitas empresas já têm plataforma, já tem muita inteligência artificial fazendo. O que a gente precisa ficar muito atento a partir de agora? Vocês precisam ser muito mais estratégicas. Para vocês conseguirem ser apoio de uma equipe de ABM, principalmente, vocês precisam ser menos operacionais e mais estratégicas. Por que eu falo isso? Esse enriquecimento de CRM para ações de ABM, ele precisa envolver uma visão muito mais ampla. Vamos imaginar o seguinte, eu, Daiane, eu quero contratar a empresa da América Latina, eu já tenho case, e aí eu quero de novo atender para a América Latina, da área de construção civil, e definir o porte lá, o SP que eu preciso trabalhar. Para vocês me darem informações, enriquecer e o meu CRM de
informações que me dão insights mais ricos, vocês precisam saber, poxa, deixa eu dar uma olhada em quais eventos da área essas empresas estão participando, quais os eventos de áreas correlacionadas elas poderiam participar. E aí é uma varredura mesmo. E aí eu posso fazer de N maneiras. Colocar no Google Alerta o nome dessa empresa ou o segmento dessa empresa para eu saber tudo o que está acontecendo no segmento, para eu acompanhar de fato as novidades da empresa. Poxa, deixa eu entrar no site do cara toda vez, deixa eu entrar na página do LinkedIn toda vez, dos líderes dele. Poxa, o diretor nacional está palestrando num evento, numa faculdade de construção no centro de São Paulo. Essas informações eu preciso saber. Equipe de marketing. Por quê? Porque é aqui que eu vou criar a tal das plays, que são as minhas ações, que eu vou criar os pontos de contato que eu tenho que ter para que eu acesse essas pessoas que vão ser as decisoras para eu avançar no meu funil. E uma outra coisa importante é vocês também auxiliarem no social selling da empresa. Eu e a Paula, a gente faz muito, a gente interage muito no LinkedIn e até em outros canais com muita gente importante. E nessas interações que são genuínas e são aparentemente bobas e simples, a gente consegue o WhatsApp de uma pessoa e aí sim a gente consegue ter abertura para conseguir falar de assuntos que a gente precisa, que são de negócios, ou simplesmente apresentar ideias. Não é, Paulo? E isso é social selling. Se você puder mostrar para as vidas assim, qual que é a diferença, né? Eu entendo que o social selling é uma das etapas de toda a estratégia ABM, mas, por exemplo, dá algumas dicas das minhas. Olha, você que já faz social selling, faz isso e isso, a ABM é mais complexo, só para dar uma diferenciada aí. Sim. Por exemplo, gente, social selling nada mais é do que você interagir igual as pessoas ensinam bastante atualmente, que é o quê? Poxa, eu sigo as pessoas da empresa que eu defini. Ok, eu interajo lá, eu curto, eu enriqueço os materiais que eles colocam. Por exemplo, colocou um post falando da área de crescimento, etc, etc. Eu contribuo com mais informações lá, e aí isso é fazer vendas sociais. É você fazer uma troca genuína, né? E aí eu costumo dizer que é o networking digital. Por quê? Porque a Paula colocou lá um post muito bacana falando de uma informação da área de SDR. Eu tenho alguma outra informação que eu contribuo com ela e que outras pessoas que estão lendo também vão se interessar? Eu faço isso, complemento lá para quê? Para que essa conversa, esse networking fica rico. Poxa, eu sei que vai ter um evento presencial de um grupo de WhatsApp ou então de um grupo de uma comunidade no LinkedIn, por exemplo, e aí eu começo a interagir com essas pessoas, dando insights, tanto da minha área de atuação, quanto também de novidades do mercado. Isso é fazer vendas sociais, é eu fazer com que a minha presença naquele ambiente, ela seja uma troca, seja rica para o outro lado, não simplesmente chegando com uma abordagem falando, olha, eu preciso te vender tal coisa. Você tem determinado horário para te mostrar a minha solução? Não é isso que é social selling. Agora, quando a gente fala de plays, que são, de fato, os touch points de vendas de ABM, aí eu vou fazer o seguinte, poxa, eu sei que eu tenho um evento no mês que vem, e um potencial cliente meu está lá. Ele já me conhece, eu já tive um touch point com ele no LinkedIn, a gente interage lá, fazendo essas trocas que a gente falou agora. Eu já conversei com ele pelo direct, ele foi impactado pela minha empresa por esse outro touch point. Agora eu quero impactar ele no touch point evento. Eu quero conversar com ele pessoalmente. Aí eu crio uma ação com que eu faça, vamos imaginar, um convite para esse cara. Olha, eu vou estar no evento também
no dia que você vai estar, eu preparei sei lá, uma lembrança especial para você. Gostaria de conversar contigo e te entregar. Eu não estou vendendo nada para esse cara nesse momento, entendeu? É mais uma maneira, uma isca, de eu conseguir encontrá-lo pessoalmente e aí, a partir disso, a gente fazer uma conversa um pouco mais próxima e aí avançar um pouquinho nesse relacionamento caminhando para vendas. Ficou mais claro? Eu tenho percebido, assim, que as pessoas estão fazendo muito podcast. Sim. Só para ter a chance de convidar um potencial lead. Meu, essa sacada está sensacional, cada vez mais. Olha, eu fiz acho que faz bem no comecinho da pandemia, eu participei de um desafio aí, e uma das estratégias que a gente tinha definido era isso, era chamar as pessoas, né, para participar de um podcast, porque a gente está falando de um convite onde a pessoa vai se autopromover, vai ensinar algo, uma coisa que ela já faz no dia a dia dela, né, mas que ela poderia criar uma percepção de valor em volta da marca dela. E aí é uma maneira de você oferecer um palco para alguém que muitas das vezes a gente sai de lá até com negócios já bem avançados, mas que as pessoas geralmente gostam por conta dessa troca. Poxa, você vai me dar espaço, eu vou falar do que eu já faço, do que eu gosto, do que dá resultado, tá? Eu tenho o potencial de atingir outros clientes, e aí cria um senso de reciprocidade, sabe? É isso mesmo. Eu vou gravar um podcast semana que vem, e ele me abordou pelo LinkedIn, aí, aquela abordagem de ABM toda, né? Vi, você tem um projeto, você já fez o podcast, e ele veio falar assim, meu, vou falar real para você, eu já entrevistei mais de 300 pessoas, já estou aí 2 anos fazendo podcast, e eu queria fazer isso para eu aprender. Eu queria chamar os caras muito top para eles ficarem aqui dando muita dica, porque eu também quero aprender. Ele falou, você imagina quanto tu já aprendeu em 300 podcasts. Nossa, sensacional. Tá vendo? É legal. Por isso que, quando a gente iniciou esse papo, a gente colocou várias possibilidades de um ABM. Não é simplesmente só ganhar cliente, né? Esse cara aí, ele, além do aprendizado que ele está tendo, ele está criando um network muito mais próximo com essas pessoas, né? E ele também está tendo a possibilidade de criar um posicionamento de marca dele, né? Então, não necessariamente o objetivo final desse podcast é o cliente, e sim é um network. Poxa, eu peguei o WhatsApp da Paulo Laf, daqui a pouco tempo isso aí vai ser realidade. Já tá difícil, né? Entendeu? Então, é importante a gente Alguém definir levantou a esses mão, objetivos. meninas. Deixa eu ver quem que levantou primeiro aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode interromper. Pode falar. Tá? Só abrir o áudio e falar. Pode falar, meninas. Eu não estou vendo, não, mas... Tranquilo, vamos seguir. Se vocês quiserem falar, eu estou de olho aqui em quem levantou a mão, tá? Então, tá bom. Aí, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos dos touch points que a Paula falou no início, e que eu gosto de abrasileirar tudo, tá, gente? Aí, os pontos de contato que esse cliente tem com a minha marca ou comigo. Muitos deles vocês já usam bastante, que é e-mail, esse direct e-mail é aqueles direct mesmo, tanto do LinkedIn como do Instagram, por exemplo. Aí aqui, social media, né, de modo geral, através de vídeo, né, por exemplo, num canal que a gente cria no YouTube, ou até mesmo de um podcast ou videocast, do próprio website, né, como que esse cliente, a gente consegue personalizar com que, a partir da mensagem que eu enviei no e-mail ou no direct dessa pessoa, quando ele entrar no meu site, o meu site fica totalmente personalizado para ele, entende? Então, por exemplo, poxa, você acabou de clicar no link, aí você entra lá no site, e não está um site genérico, está um site lá, oi, Daiane, tudo bem? Que bom que você gostou do meu convite, olha aqui que eu tenho para você. Então, isso tudo é uma personalização que a gente tem que pensar,
porque é isso que faz as pessoas se sentirem importantes e valorizadas. Poxa, nossa, se tem o meu nome ali, tem dados da minha empresa, essa landing page, esse site, ele é só meu, só eu que vejo. Então, dedicaram um tempo para mim. E essa sensação de importância é muito válida, muito rica, né, para criar esses relacionamentos duradouros. Porque vendas complexas é isso, é construção de relacionamento. Não dá para a gente achar que sei lá, 3 pontinhos de contato ali, a gente consegue marcar uma reunião e fechar um contrato de 100, 200 mil reais por ano, por mês, aliás. A gente tem estudos já que está girando em torno de uns 20 a 22 pontos de contato que o seu cliente precisa ter com a sua marca para que ele comece a olhar para vocês com relevância. E aí aqui eu coloquei outras coisas, né? Que é os próprios eventos, e-books, né? Que não se faz tanto hoje mais, mas existe maneira de usar ainda esse tipo de informação como uma isca ou um ponto de contato do seu cliente. Webinars e eventos online também são muito usados, é muito bacana. A gente tem uma aceitação muito legal, tanto para webinars, quanto para videocast, podcast, infográficos e anúncios, né? O mais legal é os anúncios, né? Porque a gente consegue fazer com que esse cliente veja de fato a propaganda para ele. E ele sabe que não é uma propaganda genérica, porque a gente consegue direcionar com nome, com imagem. Imagina, você entra lá no Facebook, lá, sei lá, no Instagram ou no LinkedIn, aí a Paula, Daiane, sabe aquela proposta que você não viu ainda? Então, olha lá, preparei um negócio muito legal para você. Dá para fazer essas coisas assim, bem nichadas e bem direcionadas. E aí, para isso, a gente precisa ter verba. A gente precisa ter dinheiro para isso, né? Porque é um trabalho muito focado em estudo. Não é simplesmente fazer um anúncio para, sei lá, todo o raio de atuação ali dos 10 quilômetros que a minha empresa atua. Entendeu? E aí, o que a gente precisa focar, gente? A gente precisa ser SDR estratégico. A gente tem que dar insights para esse gestor de ABM elaborar boas campanhas ou boas plays. Então, ter esse conhecimento macro, entender um pouco mais de estratégias de marketing e começar a fazer uma varredura nessas empresas, nesses decisores, nessas contas, de uma maneira que a gente não fique simplesmente preocupado em alimentar planilha, por exemplo, com telefone, com contato, com link de site, essas coisas, porque isso plataformas já fazem. E a gente sabe que, em 3 meses, o que a gente conhece de inteligência artificial já vai estar anos-luz à frente. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz uma aula segunda-feira ou terça agora, e aí o que acontece, gente? Tem uma inteligência artificial que clona tão perfeito as nossas vozes, tão perfeito, que a gente, quando faz o teste da nossa voz com a ferramenta, se a gente passar um tempinho, até a gente não sabe qual que é qual. E aí, qual que era a lógica disso? A plataforma, ela estava fazendo qualificação de lead por telefone, por voz, né? E aí, depois disso, por uma automação, caía um bot de WhatsApp, e aí filtrava algumas outras informações e já alimentava o CRM de maneira toda automática. Então, essas coisas de pegar dados que já estão na internet, ou então de ligação, que a gente consegue pegar a informação para saber se a pessoa ainda trabalha lá na empresa, ou se o CEO, sei lá, tem um assistente lá que poderia ajudar a gente, que é importante participar da reunião, isso as ferramentas já estão fazendo. Então, assim, o quanto mais vocês entrarem nesse segmento de ser estratégico, vocês vão conseguir vagas muito melhores por conta disso, porque a ferramenta não vai
não vai tomar o lugar do nosso cérebro, pelo menos eu acho que por enquanto, tá? Mas para que a gente enriqueça essas plataformas. Porque a função da plataforma é fazer coisas que a gente faz repetidamente, né? E aí a gente deixa de fazer as coisas operacionais e rotineiras para que a gente seja as cabeças pensantes desses projetos. Então, assim, eu vejo hoje as SDRs como esse apoio mesmo que gestores de marketing precisam ter, com esse olhar muito voltado para a BM, porque a partir disso que o gestor vai conseguir até mais resultados também, sabe? Porque senão a gente fica muito limitado, gente, e é difícil aplicar. Infelizmente, o mercado ele é muito viciado em ter resultados do dia para a noite. E aí, vocês sabendo que a BM não é do dia para a noite, né? Que precisa ter uma estrutura, dinheiro, ferramental para mensurar tudo isso, e principalmente equipe só focada nisso. Porque imagina o seguinte, a gente consegue bons resultados em ABM se eu defino 10 contas para trabalhar. Agora, você imagina criar todo o leque de comunicação para 10 contas. É muita coisa. Aí eu não estou falando só de um anúncio que eu vou colocar lá e vou impactar as 10 contas. Não, eu vou fazer basicamente um anúncio para cada. E, às vezes, um anúncio para cada pessoa daquela empresa. Entende? Então, se a gente tem essa consciência, poxa, não vai chegar ninguém, uma empresa que você vai ver que não tem estrutura, falar, nossa, faz a BM aí para mim. Que aí você entende a complexidade, né? Então, acho que o nosso papo era mais assim para a gente ter essa, digamos que esse overview, e aí vocês podem ficar à vontade em tirar alguma dúvida, porque eu quero realmente que a gente faça uma troca aqui, né? Alguém já faz, gente, a BM aí na empresa? Já pratica algumas ações em conjunto com o marketing? Já tem alguém que é da área? Todo mundo novo, né? Eu já fiz, sim. Eu já fiz. Na verdade, eu nem conheci o termo, mas eu me identifiquei muito com tudo que aquela coisa de unificada do marketing junto com o pessoal do comercial, o SDR passando as informações para o marketing, alinhando as estratégias, as ações, as métricas. Realmente isso ficou bem familiar, assim, nessa questão. Legal, Dai. Mais ou menos assim, que tipo de informação que vocês interagiam entre marketing e vendas? Por exemplo, a campanha estava para ser lançada em determinado estado. E aí, era para uma indústria farmacêutica, tá? Então, por exemplo, termos... coisas parecem bobas, né? Mas, por exemplo, termos que o marketing usava, a gente está falando aqui que o lançamento da campanha foi no interior do Pernambuco, uma outra parte foi na Paraíba. Então, assim, o marketing aqui de São Paulo que desenvolvia a campanha. Então, não necessariamente o pessoal... todo mundo pensa igual, fala igual, entende igual. Então, assim, tinha que ter uma coisa mais nichada, mais segmentada. E essa estrutura sazonal, né, sazonal não, era muito específica, muito, muito diferenciada uma da outra. Então, o marketing teve que reaver tudo isso. Eu alimentava com as informações, colocava, olha, esse lançamento não tá legal, essa interação, ou então a gente tinha lá umas ações, né? Essa semana tem que interagir com a página. Não tinha, porque era um público que não tinha tempo específico para ficar interagindo, para dar o aceite. Então, eram esse tipo de informações que só mesmo o pessoal da linha de frente, lá na parte final, conseguia obter para repassar para o marketing que estava lá no topo e não tinha nem ideia de como funcionavam as coisas. Entendi. Eu acabei de esquecer de falar, Daiane, que a gente tem maneiras de fazer a BM para campanhas para poucas pessoas, né? Que aí a gente define, por exemplo, uma região de atuação, ou então uma indústria específica. Eu quero falar com a indústria de papel, né? Então, aí eu crio uma mensagem
genérica, porém falando só dessa indústria direcionada para a área de atuação deles. Poxa, lá no interior do Pernambuco, ou então no interior de São Paulo, e assim por diante. Ou eu crio uma ação direcionada 1 a 1 mesmo, que aí entra essa parte que é realmente bem específico, que aí eu estou falando com a empresa Itaú. Aí toda a minha comunicação é voltada para o Itaú, não para empresas de financeiro, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso, vocês fizeram de um para poucos, né? Porque aí você pegou Não, a pouco no indústria sentido de farmacêutica indústria, né? foi a indústria farmacêutica, a Hypera Pharma, Neoquímica, que fez para todo o Brasil. Só que nós pegamos os distribuidores regionais que tratavam as ações, cada um com as suas regras, enfim, com as suas ações. Então, era uma coisa muito grandiosa, porém, precisava desse cuidado, dessa análise individual para os decisores, né, porque era o pessoal que tinha essa influência, que eram os donos dos PDVs, os donos das farmácias. Sim, sim. É que quando eu falei um para poucos, é no sentido de vocês, anunciantes, definir nichos, né? Por exemplo, região do Nordeste, Sudeste, Entendi. Centro-Oeste, mas pelo porte da indústria farmacêutica, acaba sendo grande. Mas aí, assim, uma coisa é eu fazer uma página para que todos os anúncios da região Nordeste caiam lá, porque vai ter uma conversa, uma linguagem muito peculiar, próxima do que eles já falam, com as informações de uma maneira que eles estão acostumados a absorver. E aí eu faço uma outra página para a região Sudeste, por exemplo, São Paulo, que aí é um outro jeito para pessoas comunicar, de receber informações, e faço uma outra página para a região Sul, que aí tem outras linguagens diferenciadas, entendeu? Então eu segmento por regiões, ou eu segmento por indústrias, e aí eu estou falando de um, que seria no caso vocês, anunciante, para poucos, né? Que são um segmento específico, uma área de atuação específica. E aí o seu distribuidor, aí sim ele faz um trabalho de 1 a 1, porque aí de fato ele vai pegar todo ali a lista de prospectos Isso que ele mesmo. tem, e aí ele tem que fazer 1 a 1. Só que não necessariamente ele faz ABM, aí ele faz, né, um outbound normal, ou um contato ali sem nenhum tipo de planejamento. Você entende? Entendi, sim. Legal. A Cíntia levantou a mão aqui, o Paulo. Falar Oi, assim. gente. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? A minha pergunta é para você, Daiane. Hoje, no caso, a visão do ABM, eu só preciso utilizar ele, só preciso não. É interessante apenas utilizar essa estratégia de ABM, apenas direcionado às grandes empresas, grandes indústrias, ou médio porte, pequeno porte, não vale a pena. Por que eu pergunto isso? Porque tem empresas de médio porte que elas têm um faturamento alto também, sabe? Então, assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu trabalho na área de mercado livre de energia. Então, nós estamos numa fase agora que nós trabalhamos com as grandes indústrias, né, grandes empresas, tanto de varejo como atacado, mas nós também estamos atacando as médio porte. Então, o que acontece? Como que eu posso utilizar a estratégia de ABM, se eu posso utilizar ela também para esse segmento menor, ou é apenas direcionado para as maiores mesmo? Não, você consegue sim, porque aí você entra nessa parte que eu estava falando aqui para minha xará agora há pouco. Você pega essas empresas de tamanho médio, né? Porque não necessariamente são pequenas, mas diante do outro grupo, elas são um pouquinho menores, e aí você seleciona grupos, e aí você cria ações específicas para esses grupos de PME, que são as pequenas e médias. E aí você cria uma estratégia mais 1 a 1, tá? Com essas empresas maiores, porque você sabe que por mais que você possa ter mais trabalho, né, mais touch points a serem elaborados,
quando você fechar um contrato com essa empresa, o ROI que ela vai te dar é muito maior. E aí, para essas empresas que são menores, você cria ações direcionadas para, vamos imaginar que você atenda Brasil. E aí você pode segmentar por região, ou então segmentar por faturamento dessas pequenas e médias, entendeu? Perfeito, E perfeito. detalhe, Muito por dar obrigada. amadurecimento também, tá? Porque uma coisa é a gente saber que a empresa fatura bem, mas ela não tem maturidade nenhuma para contratar você. Que é um grande problema, entende? É um problema muito complicado aqui no Brasil, porque tem muita empresa que fatura muito bem, sendo pequena, só que se ela não tiver, vamos imaginar que você defina que essa empresa aí tem que ter no mínimo 2 pessoas de marketing ali para você saber que você vai ter com quem trocar e com que as informações que você gerar vai ser recebidas por alguém, vai ser maturada ali, vai ser trabalhada e vai te devolver de outra maneira. Porque se não tiver equipe lá, vamos imaginar que seja só o dono ou alguém que cuida do marketing quando sobra tempo, concorda que você não vai conseguir implantar. Então tem que ter maturidade. Sim, e na maioria das vezes nem é o setor de marketing, sabe, Daiane? Nessas empresas não são direcionadas ao setor de marketing, no caso de energia, são direcionadas justamente a diretores industriais, ou manutenção, ou gerentes, sabe? E aí fica mais difícil de manter esse contato. E são decisores aí que não têm muito tempo para estar respondendo e-mail. Então, digamos que a gente leva aí umas 2 semanas aí para conseguir o contato, sabe? Essas empresas que têm uma presença digital um pouco mais difícil, é muito legal a gente começar a pensar em eventos presenciais, porque esses segmentos que são mais, não são digitais, eles são muito presenciais. Por exemplo, o varejo. O varejo, ele tem lá um leque de empresas que está se digitalizando, né, com programas de fidelidade com aplicativos, uma série de coisas. Mas, ainda assim, o presencial desses caras é muito forte. Então, por isso que precisa ter um estudo para você entender que ponto de contato é o mais relevante para esse tipo de segmento que você quer atuar, para que você também não fique achando que é só no digital. Ah, não, vou fazer só o digital e não importa. Às vezes, a gente tem que comprar um curso de alguém para conseguir olhar para a cara dele e ter a possibilidade de se apresentar e essa pessoa saber quem somos, entendeu, gente? A pessoa não vai comprar nada de você se você não comprar nada dela. Gente, tudo é uma troca. Não tem jeito. Isso é verdade. E também não tomar cuidado para que não seja uma coisa que pareça ser muito calculado, né? Tipo, ai, nossa, a pessoa aqui está só puxando meu saco. Acho que também a gente tem que ter esse filtro de que networking a gente tem que ser uma pessoa interessante, não interesseira, porque aí realmente a gente perde totalmente a linha da coisa. Mas foca nisso, entende? Analisa a maturidade da empresa para ver se ela de fato tem potencial, né, de você entrar lá e aplicar essa estratégia. Os touch points, né, os pontos de contato, quais são mais relevantes, é extremamente importante você estudar e fazer aquele trabalho de, poxa, com quem que eu vou fazer um trabalho 1-a-1 que realmente vale a pena. E os outros, aí eu trabalho, né, vou agrupando em grupos menores. O Day, achei bem legal essa ideia do evento. Gente, vocês podem Obrigada, fazer viu, Daiane? Nada. Cíntia. Aline, já vou te chamar, só para eu não perder o gancho. Os eventos, né? Por exemplo, vai ter o evento ali, o ano passado eu participei do RD Summit. Fui lá, participei do painel, e olha que legal. Depois do evento, quando a gente teve uma semana de atividades práticas aqui na fábrica, o que eu fiz? Fui lá no site da RD, peguei todos os parceiros, agências parceiras da RD, listei todos pela logomarca, montei um por um uma planilha. Aí as SDRs entraram em contato com essas pessoas da RD, que já, da RD não, são agências parceiras. Então, quando a SDR ligava e falava assim, a fábrica de SDR, a Paulo Lopes, estava num painel no RD Summit, pronto, já era a referência que o cara precisava. Era exatamente o público certo, na hora certa, acabou o evento, eu já fiz essa ação.
Então, talvez vocês puxarem esse gatilho para um evento da área de vocês, que foi relevante, que o chefe de vocês participou, que teve um stand, enfim, que é alguma coisa relevante no setor. Quando você fizer esse gancho, você está no público certo, já puxando uma autoridade ali, né, Dai? Exato, exato. Hoje, se você olhar vendedores mais velhos, eles fazem isso, né? Eles vão nos eventos, eles fazem follow-up, só que da maneira deles, né? Sem método, sem estrutura. E aí, se vocês começarem a olhar para isso, poxa, eu não preciso dividir o que é digital e o que não é, porque são todas estratégias que se complementam. Agora, o que eu preciso é, sim, ter essa inteligência de pegar um ambiente que eu estou ali, igual a Paula falou do evento que ela participou, e já fazer um follow-up que tenha conexão. Poxa, a pessoa também estava lá. Que legal, eu não estou vendendo nada para ela nesse momento, eu quero apenas um bate-papo. E aí você faz o estreitamento de relação. É basicamente isso, gente. A Aline levantou a mão, Aline Marchetti. Oi, Aline, fala aí. Eu fiquei um pouco em dúvida. A BM, então, seria você ter um lead e aí você investe tempo e dinheiro nesse lead conjunto com o marketing, é isso? Você faz ações que não necessariamente você vai investir muito. Por exemplo, você vai participar de um evento ou de um curso ou ainda online, você vai direcionar alguma ação que seja publicidade para esse cliente. A gente está considerando que é uma conta, um cliente, uma conta alta, é isso? Seria isso que eu entendi? Tá, assim, ó, vamos imaginar que eu, Daiane, eu quero prestar serviços para o Itaú, tá? E eu não tenho Itaú na minha carteira de clientes hoje. Eu defini que eu quero fazer um trabalho com eles. A partir disso, a gente vai mapear todas as pessoas que são as que decidem fornecedores lá no Itaú. Aí eu estou falando de gerente de marketing, gerente de vendas, financeiro, enfim, a gente vai definir as pessoas que estão. A gente vai rastrear essas pessoas, encontrá-las e ver o que está acontecendo no ambiente do Itaú. Poxa, se eu quero atender o Itaú, eu sei que eles têm um coworking em São Paulo, que é o Cubo, por exemplo. É um ambiente que eu preciso estudar o que acontece ali e como interagir naquele ambiente para que alguém do Itaú para que eu possa criar ponto de contato é o Cubo, certo? É um ambiente onde eles vão olhar para minha carinha e vai falar, nossa, você é a Daiane. E o que eu tenho que fazer ali para que alguém consiga me reconhecer ali como uma potencial fornecedora para eles. Outro ponto de contato, poxa, os caras são muito digitais. Nossa, a página deles no LinkedIn é muito ativa. Os líderes deles também são muito ativos, tá? Então, eu defino o LinkedIn como um ponto de criar algum tipo de conversa ali para que o meu rostinho ali também fique familiar com esse pessoal. E aí, vamos imaginar outras coisas. Poxa, eu sei que o diretor de marketing do Itaú adora carros antigos. Poxa, tentar achar ambientes ou assuntos para que eu crie oportunidades de estar ali perto dessa pessoa, para que eu possa conversar e oferecer o meu serviço. Quando eu falo conversar, eu estou falando seja de um anúncio, seja de uma mensagem, porque eu não gosto muito de usar o termo propaganda, porque parece que eu estou forçando algo, que eu estou vendendo algo. E aí, nesse caso, a gente realmente quer estreitar relacionamentos. O OBM, basicamente, ele vai ajudar nesse estreitamento de pontos de contato para que a pessoa se familiarize bem comigo, porque não sou eu que vou fechar a venda, é o vendedor. Entendam essa diferença. É o vendedor que fecha a venda. Então, nós, como profissionais de ABM, a gente vai criar pontos para que esse vendedor esteja bem próximo a esse potencial cliente, e aí eles consigam ali criar afinidade, digamos assim, ou, se for, no caso, a gente que vai ter esse fechamento, no caso, quem é empreendedor, quem é o diretor,
aí vai ser a pessoa que de fato vai fechar. Então, basicamente, a gente precisa aquecer muito bem esse lead. Acho que aquecer é a palavra. É isso. Ô, Dai, deixa eu mostrar 2 exemplos práticos aqui para elas de print que eu coloquei, praticando, né? Praticando o social selling. É criar um relacionamento também, a gente pode dizer, né? O ABM. É Não forçar aquela, tem que forçar uma reunião. Não, antes eu estou criando um relacionamento, né? Porque ele está público no LinkedIn, tá? Então, por isso que eu deixei o print. Eu fiquei namorando aqui esse Dr. Feridas, que é uma rede bem grande, e é perto da minha casa, aqui em Santo Amaro, e já falava com ele ali, vamos marcar um treinamento, vamos marcar uma reunião. Aí, quando eu vi que ele inaugurou essa unidade em Santo Amaro, eu marquei aqui, coloquei parabéns, eu moro aqui em Santo Amaro, bora marcar uma visita. Olha só, preciso do seu treinamento para o time de vendas, já autorizei a contratação, vou ver como está, e marcou a secretária dele. Então, isso aqui não é do dia para a noite, né? Foram vários posts que eu interagia, comentava, mandava publicação para ele pelo LinkedIn e ficava seguindo. Ele interage muito no LinkedIn e percebeu que eu interagia também, então consegui aqui essa autorização até do treinamento com ele. Foi um exemplo. O outro exemplo foi de uma live que eu namoro demais esses caras aqui da Ousados BR, já fui em evento que eles estavam lá, ainda não consegui pôr o pé lá dentro, mas quem sabe eu consiga, fico aqui sempre namorando, e vejam isso. Eles fizeram a publicação dessa live, e ia ter muita gente fera do segmento automotivo, vocês sabem que a gente atua forte no segmento automotivo, inclusive ia ter uma pessoa lá do Autosport, eu fiquei maluca para ir nesse evento, e fui lá e dei a cartada, né? Eu moro perto, então eu coloquei lá, posso ir presencialmente? E marquei a pessoa, já que ia ter uma live. Aí ele respondeu, claro, vai ser um prazer receber você aqui. Ó, quem não chora não mama, né, gente? Exato. Então, modelos aqui, assim, de namoro, claro que eu já tinha visto eventos, já tinha ali criado, já tinha o WhatsApp dele, cheguei a fazer reunião, então estou ali nesse namoro para conseguir fechar alguma coisa. E o último foi esse modelo de palestra, aliás, de enquete, que eu fiz uma palestra, foi no Dia da Mulher. Eu faço muita enquete, vocês podem ver que todas as minhas enquetes têm segundas intenções. Essa aqui, por exemplo, eu fiz a enquete perguntando, você ou a empresa que você trabalha, fez alguma ação no Dia das Mulheres? Sim, ganhamos flores presentes, sim, palestras, workshop, não. Então, o que acontece? Quem faz palestra, workshop, eu já sei que esses 20%, se eu clicar aqui nesses 169 votos, eu vou ver o que? A empresa que dá a palestra. E aí eu já vou nessa empresa, porque eu sei que eles têm verba destinada para palestra, e eu sou palestrante, então eu já entro lá com o contato da RH e falo que, olha, vi que vocês costumam fazer palestra. E o contrário também é verdadeiro, porque eu pego quem falou que não, que foi 56%, vou lá nessas pessoas, vou no RH da empresa e, aqui, fiz uma postagem de uma enquete aqui, estamparam lá no meu LinkedIn que você não fez nada no Dia da Mulher. Tá chegando aí o Dia das Mães, você vai fazer alguma coisa? Tá chegando aí o Dia dos Pais, você vai fazer alguma coisa? Tá lá, estampada a sua empresa na minha enquete no meu LinkedIn, olha o perigo. Então, tudo que eu faço no meu LinkedIn é com segundas intenções, gente. Então, é isso que a Daiane tá falando da estratégia. Tudo que vocês pensarem numa postagem, hoje eu fiz um post, marquei a Dai, por quê? Porque eu sei que a enquete está gerando muito mais visibilidade do que um post normal escrito. Eu marquei a Daiane e fiz a enquete para quê? Para a gente divulgar o curso hoje. Tudo a gente pensa como que pode atingir mais pessoas. Exato. E não existe script para isso, gente. O que eu estou querendo deixar aqui de mensagem é que o script para outbound pode existir ainda, mas assim, para esse tipo de social selling, não existe, porque agora a Paula falou que o cara já veio dizendo que ela vai ser contratada para palestrar lá. Mas por quê? Porque ela já tem todo um trabalho de posicionamento, as pessoas entendem que ela faz isso como um serviço, e ela já fez um tipo de interação com ele. Então, social selling não é eu oferecer algo, é eu ser tão bem vista e tão bem relacionada que as pessoas vêm até mim. Então, é diferente. E aí, para isso, a gente tem que ter esse olhar atento de cavar numa simples publicação, a gente cavar oportunidades para conversar. E aí, essa conversa que gera negócios. Eu acabei não colocando aqui, mas eu também já fiz podcast com o Thiago Reis, que é um dos caras mais ferrados de marketing B2B no Brasil, justamente com essas brincadeirinhas assim, nossa, você bem que poderia participar. Ele topa na hora. Na semana seguinte, ele estava gravando.
Entende? Então, Ele assim, chora no mama, né? exato. Então, assim, isso não é um robô que vai fazer, porque o robô, eu posso ter N ferramentas de inteligência artificial que vai interagir nos meus posts lá para tentar dar engajamento. Mas ele em nenhum momento vai fazer uma leitura lá e falar que o cara colocou uma publicação que tem tudo a ver com o assunto que eu falo, e aí eu interagir com ele também para que ele venha participar de alguma coisa minha. Uma outra coisa também, um outro parceiro meu de Portugal, um cara fera, acho que eu aprendi ABM com ele em 2017, é o líder de operações internacionais da agência dele. Esses dias também, na publicação de vocês, falando alguma coisinha que eu estava preparando para conversar com vocês, fazia muito tempo que eu não conversava com ele está em Portugal desde a pandemia, e aí nas trocas ali, a gente já voltou a falar no WhatsApp também, e se a gente tiver possibilidade de falar mais vezes sobre a BM, ele vai ser um dos meus convidados, que aí ele tem, tipo, uma bagagem gigantesca para trocar com vocês aí, porque ele fala de marcas internacionais. Perfeito, Dai. Mais alguma colocação aí, gente? Aproveita, hein? Tá acabando a última aula do avançado. Ficou muito teórico, né, gente? Eu entendo que a gente fica muito na dúvida, porque realmente tudo muito intercala, né? Mas o que a gente precisa desenvolver é esse conceito mesmo de, poxa, eu não vou fazer só social selling, eu não vou fazer só outbound, eu não vou fazer só inbound. Eu preciso, basicamente, de ferramentas que interligam todas essas informações para que eu crie inteligência a partir desses dados, e aí esses insights é o que vocês vão passar para o gestor de ABM para ele ter a ideia que ele quiser lá, para convencer o cara de que tem que aparecer no stand dele, ou de que tem que ler o e-mail dele, ou de que tem que ler a mensagem de inbox dele, entendeu? Gente, eu e a Dai estamos muito focadas em montar aqui uma fábrica de ABM, vamos dizer assim. Então, esse é ABMers, você é as ABMers. Então, é só o começo aí de uma grande jornada que estamos montando uma collab aí para a gente se ajudar com isso, porque existem pouquíssimas mulheres em ABM, a gente sabe, e a gente está levantando algumas parcerias aqui também. Então, vem novidades por aí. Por isso que eu vou deixar essa aula gravada aqui no YouTube. Se vocês conhecem alguém que quer entrar na área, ou se vocês mesmas querem entrar na área, eu e a Dai estamos montando aí um curso voltado para colocar a mão na massa, para fazer em prática mesmo, e a gente ajudar vocês e também ter profissionais no mercado, porque hoje é uma dor do mercado. As pessoas me pedem, você tem SDR que sabe fazer ABM? Não, não tenho. Eu estou perdendo de indicar salários bons, meninas, assim, 5 mil, 6 mil, pau paga em dólar, né, Dai? Tem empresa gringa contratando, e a gente não tem esses profissionais para indicar. Verdade, gente. Tá muito defasado, assim, porque realmente não consegue formar equipe. Então. E eu acho que é uma coisa que a gente só aprende fazendo na prática, porque, igual a Dai falou, não é um script pronto, é você começar a trabalhar tanto com LinkedIn, com postagem, com ideias, que daqui a pouco vai ficando muito claro o que você deve comentar, o que você deve fazer, assim como já flui normal para mim e para a Dai, tem que fluir para vocês, mas é só na prática, conforme você vai fazendo no seu dia a dia, você vai tendo aqueles insights de como se comportar, né? Então, é uma fábrica mesmo que estamos pensando aí, estruturando, mas sabendo que vocês estão afim. Já vou fazer uma enquete no final aqui, quem quer fazer, se aprofundar no assunto, porque eu quero montar essa mentoria, uma ideia que está nascendo ainda aí. Mas vocês que estão aqui serão as primeiras a ficarem sabendo. Vocês vão gostar muito. Hoje mesmo eu fui almoçar no restaurante, dentro do estádio lá do Allianz Parque, aqui em São Paulo, no Palmeiras. E aí, no próprio almoço, aí começou o pessoal borbulhar ideias. Eu falei, nossa, o meu cliente palmeirense amava em almoçar aqui. Aí, tá vendo? Essa experiência. Então, assim, é esse tipo de coisa, entendeu, gente? Poxa, se eu sei que o cara não é do estado de São Paulo, tá? Ele vem aqui para uma reunião, nossa, eu vou marcar uma reunião no estádio, se o cara gosta de futebol, por exemplo, é uma experiência diferenciada. É isso que a gente tem que ter em mente, sabe? E a experiência, ela vai ser tanto digital quanto presencial,
Enfim, a gente abrir a mente para isso. E aí, geralmente, quem tem essa mente aberta são profissionais mais de marketing mesmo. Né, o pessoal gosta de enfeitar uma coisa, viajar na maionese, ou então o pessoal de growth, né? Porque aí realmente não tem barreiras na cabeça do povo, entende? Então, a gente começar a ter esse filtro para não ficar fazendo só coisas operacionais. Porque, de fato, operacional, a gente vai ser engolido por robô para fazer, né? Já tem robô, então vamos ser a cabeça pensante e mandar esses robôs tudo aí. Paulinha, tem alguma colocação aí? Fala, Melo. Eu acompanhando o LinkedIn esses dias, eu vi que vai ter um evento sobre florestas em Botucatu, né? Eu já dei meu exemplo aqui, a empresa que eu trabalho compra floresta de eucalipto e pinos, e quando eu vi esse evento, eu marquei o dono da PFC, que é a empresa que eu trabalho. E ele achou interessante, ele me agradeceu, e olhando o site do evento, eu vi que um dos palestrantes é um proprietário de uma das florestas que eu prospectei, eu tenho um contato pessoal dele. Que legal. Então, eu achei muito curioso, né, isso que aconteceu comigo, e assim, resumindo aí a aula, eu acho que isso também o que eu fiz foi mais ou menos uma ABM sem saber, né? Porque basicamente, gente, a ABM é você personalizar contato com essas contas. Então, você já prospectou ele, você sabe que ele vai estar no evento. Agora, senta na mesa do seu diretor e fala assim, cara, que touch point, que play a gente vai criar para que esse cara que vai palestrar se lembre da gente, a gente use como um gatilho, entendeu? Inclusive, esse senhor, né, ele é muito influente, ele é lá do Mato Grosso do Sul, ele tem várias fazendas, ele é muito influente lá na região. O Dai, falando aqui sobre SDRs participarem de eventos, digo mais, teve uma empresa aqui que veio me contratar se eu tinha SDR especificamente para ir em determinado evento e fazer o networking ali dentro daquele evento. Porque era um lugar longe, então ele queria um lugar, a gente já está aqui em São Paulo, o cara estava lá no Mato Grosso, ele queria alguém que estivesse já aqui em São Paulo com um perfil comercial, por exemplo, Botucatu. Paulo, você tem alguma ideia para indicar aí, que entenda um pouquinho de floresta, a gente vai dar um banho de loja, um treinamento sobre a área, e aqui para ela ir lá no dia, bater perna de stand em stand falando sobre a minha empresa. Então, já existem empresas pensando já nessa possibilidade para reduzir esse custo de mandar uma equipe inteira, talvez fora do estado, etc. Pegar alguém que já está ali, treinar ali uma semana e pau no gato, prospectar e levar os agendamentos para eles. Olha como o mercado está já dando voltas que a gente nem imagina. Exatamente, está mudando, né? Você de evento. Ah, você é recepcionista gostosona do evento? Não, meu bem, eu faço agendamento de reuniões no evento. Olha que chique. Exato, porque essas meninas que são contratadas, às vezes você vai perguntar o nome da pessoa que está do lado dela, do vendedor, ela não sabe, porque ela está ali só para fazer cara. O panfleto e coletar a informação, né? Não para fazer a venda. É bem legal. Executivas de vendas de evento. Exato, exato. E aí também, né, vocês podem começar a estudar um pouco mais sobre esse mundo de vendas e marketing, né? Porque aí você sai um pouquinho desse conceito que o pessoal fica limitando, colocando em caixinhas. Hoje eu escutei um podcast de manhã e realmente falou isso. A pessoa que se especializa muito em algo, de repente uma ferramenta vai substituir ela, porque a ferramenta está sendo criada e treinada para fazer sempre a mesma coisa. E tudo que for repetido tem grande chance de ter uma ferramenta para fazer. Então, é muito legal abrir esse leque e se formarem em marqueteiras, né? Eu não gosto desse termo, não, mas profissionais de marketing, de vendas, de fato, que tenha conhecimento de negociação, de explorar mercado, porque aí vocês conseguem um leque gigante aí de oportunidades. Isso mesmo. Então, vamos fazer essa ponte aí entre vocês, a gente vai só desenhar certinho, mas com certeza
vocês estão no radar aí. Vai ter atividade, tá, meninas, sobre a BM, toda semana a gente tem uma atividade para entregar. Essa atividade, vocês esperem um pouquinho, que eu vou montar junto com a Dai, para a gente fazer algumas perguntas ali, já para fazer vocês pensarem um pouco mais, tirar vocês da caixinha, para não ser aquela coisa que dá um Google e acha a resposta, não, vamos tentar fazer algo mais personalizado. Claro que não vamos deixar de emitir o certificado para vocês, porque, não criou um script sensacional, ok, é só para vocês tentarem pensar um pouco fora da caixa. Assim como na semana passada eu coloquei para vocês, façam uma demo, a gente tem um aulão aqui de demo, daí falei como faz a demonstração, como introduz uma reunião, e aí a ideia é o quê? Elas fazerem para alguém. Não é que não vai receber o certificado se não fizer, mas fica a dica para chamar alguém da empresa e falar, vou te apresentar aqui, pegar o PowerPoint da empresa e fazer uma demo, para elas começarem a pegar esse feeling, porque a SDR ou BDR que faz demonstração, ela ganha muito mais do que aquela que vai só até o agendamento por ligação. Então, nesse avançado, a gente tentou trazer um avançado mesmo, vocês pensarem fora da caixa. Dei dicas de empreendedorismo aí para elas também, Dai. Olha, montem uma empresa aí de prospecção, montem consultoria, vocês podem ensinar quem está começando, porque às vezes você acha que você não tem muito conhecimento, mas se você pega uma STR que começou agora, você pode ensinar para caramba ali. Ela passar pela Gatekeeper, que é a maior dificuldade que a gente tem. Então, vocês podem pôr uma consultoria aí, 150, 200 reais a hora, começa cobrando barato, até você ir se especializando, daqui a pouco você está cobrando aí um valor top e não precisa nem trabalhar na CLT mais. Então, eu tentei muito, durante as aulas do avançado, trazer isso para as meninas, foram 4 aulas aqui, com muito conteúdo relevante, eu entreguei tudo que a gente podia, ainda trouxe a Dai para fechar com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado bastante aí das nossas 4 aulas, acho que foi incrível. Tem as atividades práticas, vamos fazer essas práticas aí só de social selling, né? A gente não vai entrar nesse mérito de ABM, mas já vai fazer uma introdução, assim, de scripts de mensagem que podem ser usados para social selling, que tem robôs fazendo também, mas a gente vai aprender aqui a criar o que mais converte. Então, façam as atividades práticas, a gente mandou o link aqui, vou mandar no grupo de novo, vai ser a semana que vem, quem é do básico, quem é do avançado, vai ser uma semana, mentoria comigo das 8 às 9h30, depois fazer as atividades, criar lista no sistema CRM, pesquisar dentro do Sales Navigator, vou mostrar tudo isso daí nas atividades práticas, tá? Então, são 2 certificados diferentes, da fábrica de SDR, que vocês já fizeram as 4 aulas, e quem for fazer as atividades práticas é um outro certificado, e um não impede de receber o outro. Então, finalizamos aqui. Legal, pessoal. Alguém mais tem alguma coisa? Michele Michelman, você está aí? Ela costuma entrar, estava doentinha hoje, ela que indicou a Paulinha, né? E a Paula toda feliz. Eu peço desculpas porque eu estou com a câmera fechada. Imagina, Mia, eu queria que você fechasse aí com depoimento seu, estamos gravando, vai ficar no YouTube, então, você começou do zero com a gente lá 4, ou sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu costumo falar que quando eu conheci a Paula, né, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre levo o nome da Paula para todo mundo, porque ela mudou a minha vida e a vida da minha família, né, com conhecimento, com trabalho, com oportunidades. Então, assim, foquem nas aulas, nas atividades. A Paula sabe muito, ela é tudo isso e muito mais. Eu sou fãzaça dela. Eu já passei por várias empresas, todas com indicação dela. Onde eu estive, foi indicação da Paula, então eu nunca mais fiquei desempregada. Alguém falou, né, que tem 48 anos e está no mercado, eu tenho 40 anos e estou no mercado também, super ativa, trabalho em 2, 3, quantos empregos tiverem, né, que a Paula me colocar, confiar em mim, e eu sou muito grata sempre. Eu acho que é uma oportunidade, né, o comercial, a gente entra no comercial muitas vezes, eu estou saindo do financeiro, eu estou saindo do contábil, e quando a gente chega no comercial, a nossa vida muda, a minha foi assim. Então, eu só tenho a agradecer demais mesmo, como eu sempre falo para ela é minha amiga, né? Hoje eu chamo a Paula de amiga, e aonde eu vou, eu levo o nome dela, e o nome da fábrica. A Michele, meninas, eu trouxe ela de exemplo aqui, porque ela chegou a atender ali algumas empresas e chegou a bater no salário de 12 mil, né, Michele? Sim. Então, 12 gente, mil. dá para ganhar dinheiro fazendo
E como BDR mesmo, SDR Sênior, né? Sim, Era sim, nem gestora. Eu já estive assim em várias frentes. Eu já tive como closer, como BDR Sênior, como gestora de SDR, mas assim, é sempre ali no comercial, né? Porque o closer, ele também é um SDR sênior, ele também usa o ABM, ele também tem a gestão de equipe. Então, assim, você vai crescendo, não tem como você não crescer. Então, né, vamos estudar, vamos focar, vamos sugar tudo que a Paula tem para oferecer. Eu sempre gosto de entrar nas aulas dela quando eu consigo, porque eu acho que a gente sempre aprende muito, né? Não tem como você... Você tem quantos computadores e quantas internets aí, Mi, para dar conta de tudo isso? 3 notebooks e 2 internets. Tá vendo, gente? Não é só ganhar também, né, gente? Pelo amor de Deus. É ganhar e investir. Porque quando você chega nesse patamar, você não pode simplesmente virar para o seu chefe e falar, hoje eu não trabalho porque a internet acabou. Hoje eu tô sem internet. Ele vai falar, então tá bom, então tchau, eu vou conseguir outra pessoa que tenha 2 internets, né? Hoje meu computador não tá funcionando. Então, assim, a empresa, ela te paga bem, mas ela exige muito também, né? Então, é isso. Não tem muito horário. Nós estamos falando aqui no avançado, meninas, desse nível que a gente quer chegar com vocês, com esse patamar todo, e estamos trazendo cada vez mais novidades para entregar tudo, porque quando eu indicar vocês para uma empresa, eu quero que eu seja assim, a melhor, uau, a Paula indicou mais tech, sensacional. Sabe o que é legal? As pessoas falam assim, é a Michelle, porque você vai ficando muito conhecida no meio corporativo, né? Mas também ela é cria da Paula. Aí eu falo, graças a Deus que eu sou cria da Paula. Teve um que mostrou até um PowerPoint lá, né? Olha, Michelle, mentora Paula. Eu fui entrar na empresa e eles foram me apresentar. Michelle foi liderada e mentorada pela Paula Olaf. Eu falei, opa, que bom, que delícia, né? Conseguir levar o nome dela também. Que bom, eu fiquei lisonjeada, gente. Legal, né, Dai? Muito show. Mudança de vida aí. É isso mesmo, né, gente? Porque o pessoal às vezes vai procurar no LinkedIn, nossa, não tem experiência, a galera tá querendo pagar pouco. Gente, tem que começar. Quando eu comecei com a Paula, lá acho que, eu não lembro se foi 2020, 2021, eu trabalhava meio período e meu primeiro emprego foi R$1.000. E eu era tão feliz, eu agradeci tanto a Paula, que foi o que mudou a minha vida, eu tinha que começar. E não foi fácil, às vezes eu não conseguia, o meu computador travava, eu tinha que entrar do celular e não dava certo, e eu falava, Paula, eu não vou conseguir. Ela falava, vai conseguir. Então, a gente consegue, né? Não pode desistir, porque o começo também não é tão fácil, né? Não adianta falar, olha, o começo é lindo, todo mundo vai entrar ganhando 5 mil, 10 mil, não. Mas a gente tem que começar. Exatamente, é uma construção, né? Sim. E assim, se você observar, é um crescimento rápido. Sim. Quando conheceu a profissão, né, ali, 2020, você viu que em 4 anos, chegar a um salário desse, assim, então... uma diferença, entendeu? Então, tem gente que fica 10 anos numa empresa para chegar num salário desse. Eu faço todos os cursos que eu vejo. Eu acho que eu tenho uns 16 certificados, e ela falou que é curso, eu estou ali. É inteligência artificial, é isso, é aquilo, porque, né, senão você fica para trás. Exato. Parabéns, Michelle. Parabéns para você também, né? Parabéns para todas nós, né? Todas nós, né? Temos todos aqui um horário desse, a gente merece. Ficar até o final, aí 40 pessoas, gente, muito obrada. Deveríamos ter trazido uma taça de champanhe cada um. Nossa, próxima vez a gente faz. Final, hein, galera? Próxima vez a gente faz um brinde aí com uma champanhe para finalizar o curso. Então, muito obrigada, façam a atividade, está no YouTube, se alguém quiser entrar em contato com a gente, Daiane Tavares, LinkedIn, todas as redes da Daiane Tavares, né, Dai? Daiane Tavares, MKT. Gente, vamos tirar uma fotinha de encerramento. Fazer um print de encerramento. Um print bonitão aí. E, vocês podem ficar à vontade de me marcar lá. Eu vou colocar aqui no... chama a Dai no LinkedIn também. Tavares, MKT. Vocês podem marcar lá no Instagram, coloca lá a percepção. Se foi ruim, você pode falar, porque aí eu melhoro na próxima, tá? Chamar no privado, a Dai. Exatamente, marca a gente, porque a gente trabalha a partir disso, de um fortalecendo a rede do outro. E aí a gente sabe que é isso que potencializa os nossos nomes, e igual a Michelle falou, poxa, ela chega num lugar que ela já é conhecida.
E aí, da mesma forma, para todo mundo aqui. Marca todo mundo lá e vamos fazer um boom, galera. Vamos. Bora tirar fotinho então, Dai, pra gente encerrar aqui. Você faz o print aí? Eu mandei um monte. Tá? Vamos ver. Quem quiser aparecer, abrir a câmera. É legal, né, gente? Para dar um oizinho, assim. Ó, meu print não tá funcionando aqui, hein, Paulo? Não? Quer Deixa eu tentar mudar aqui, que eu tô com aquela tela grande para aparecer você falando. então? Então, deixa eu mudar aqui para os quadradinhos. Faz vocês aí, meninas, com o celular de vocês. Aí, Para marcar. Coloca lá o que vocês acharam. O que Aí, não, vocês estão ó, quem empolgados. puder dar um sorriso, vamos lá que eu vou tirar o print, ó. 1, 2, 3 e... Isso. Pronto, arrasamos. Passar um perfume para sair na foto. Show, o perfume é bom que empodera, né? Vocês sabem. Obrigada, gente. Vamos lá fazer as atividades aí até o dia 31. E quem quiser se aprofundar na área de ABM, estamos aí, eu e a Dai, formando já uma fábrica de ABM. Beijo a todos. Beijão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.